Vamos falar de Venezuela. A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou em primeira votação o projeto de lei de anistia que está sendo proposta pela presidente interina Delcy Rodrigues. É uma medida para beneficiar centenas de presos políticos pelo regime de Maduro. Vamos com a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, que tem as informações. Luciana, bem-vinda, boa noite. Oi, Thaís. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, essa aprovação inicial foi por unanimidade, mas ela ainda requer a ratificação total dessa lei. Ainda vai passar esse projeto por uma comissão, vai haver uma consulta pública do conteúdo dessa lei e depois ainda passa por uma aprovação final aí já artigo por artigo. Essa votação, Thaís, foi cercada de muito hermetismo, porque o texto dessa lei não foi divulgado. De fato, estava há pouco conversando com um assessor parlamentar de deputados opositores venezuelanos que me disse que os deputados somente receberam os motivos, os argumentos iniciais dessa lei, porém não o conteúdo do texto. Então, essa votação foi por uma lei de anistia, mas sem que os deputados conhecessem realmente o seu conteúdo. De fato, organizações de direitos humanos da Venezuela, como Fórum Penal, que acompanha a situação dos presos políticos, e a Provea, estão pedindo transparência, divulgação do conteúdo desse texto. A agência de notícia Reuters teve acesso a uma minuta dessa lei e afirma que essa lei concederia clemência imediata a pessoas presas por participarem de protestos políticos e criticarem figuras públicas, que restituiria os bens dos detidos e cancelaria medidas da Interpol e de outras autoridades internacionais contra os abrangidos pelo projeto. A dúvida é quem seria realmente beneficiado por essa lei e, inclusive, se isso poderia beneficiar, gerar algum tipo de anistia para integrantes do governo, do regime, que são acusados internacionalmente de violações aos direitos humanos. De qualquer maneira, então, essa lei foi aprovada. O argumento do governo é que isso vai ajudar no processo de diálogo, inclusive o presidente da Assembleia Nacional, que é irmão de Delcy Rodrigues, o Jorge Rodrigues, lembrando que os dois são filhos de um dirigente socialista que foi preso na década de 70, torturado e morreu na prisão. Jorge Rodrigues disse que o processo de aprovação dessa lei vai ser cheio de obstáculos, que eles vão ter que engolir sapos, pediu aos chavistas para perdoarem, afirmou: pedimos perdão e também temos que perdoar, e falou que ele pessoalmente não gosta de presos e que, independente do crime que cometeram, cada abraço das pessoas libertadas com a sua família vão reconfortá-lo, mas que também ele vai se sentir reconfortado quando pessoas acusadas de, por exemplo, queimar vivo uma pessoa durante uma manifestação antichavista em Caracas. O governo venezuelano afirma que as pessoas que queimaram vivo essa pessoa estão na Espanha, que ele também vai se sentir reconfortado quando essa pessoa seja devolvida para a Venezuela, para que a justiça seja aplicada contra ela. Então, essa lei foi aprovada. A grande expectativa é realmente para saber o conteúdo do que foi aprovado até agora, para segundo o regime, o governo de Delcy Rodrigues, para que haja, então, o início de um diálogo político na Venezuela, que, segundo eles, é o que vai levar à paz no país, e pelo menos o governo venezuelano está se mostrando disposto, então, como disse o próprio Jorge Rodrigues, a engolir sapos, a engolir seco, para que haja essa reconciliação nacional. Thaís. É interessante esses movimentos, né? Quando o regime cai, e quem fica não consegue, né, encarar a realidade de frente, né, Luciana? Eles produziram esse regime e esse terror até aqui, né? Mas, enfim, vamos manter a esperança de que os venezuelanos vão conseguir ter uma vida melhor. Agora, Luciana, a Maria Corina Machado está dizendo que vai ter eleição na Venezuela ainda este ano. Esse acordo de paz pode chegar a isso, minha querida? Thaís, esse pelo menos é o desejo da líder opositora, né? Ela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por sua luta aí pela restituição da democracia na Venezuela, e ela disse para o veículo político que
ela acredita que um processo realmente transparente, com votação manual na Venezuela, poderia ser concluído em 9 a 10 meses, mas que isso vai depender de quando esse processo começar e que, inclusive, ela não chegou a estabelecer nenhum prazo, não chegou a conversar sobre nenhum prazo para a realização de eleições durante o encontro que ela teve com Donald Trump no mês passado na Casa Branca, Thaís. De fato, o que Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, irmão de Delcy Rodrigues, disse ontem numa coletiva de imprensa, quando ele foi perguntado sobre o processo de diálogo na Venezuela, perguntaram para ele se isso incluiria opositores que estão fora do país, caso hoje de Maria Corina Machado. E ele diz que há opositores e opositores, diferentes tipos de opositores, e que um processo de diálogo não pode incluir quem comemorou ataques à Venezuela, quem comemorou bombardeios e invasão ao país. Então, dando a entender que não permitiriam que Maria Corina Machado fizesse parte desse processo de diálogo e, por enquanto, oficialmente, nem o governo de Delcy Rodrigues e nem o próprio Donald Trump, que deu a entender que os Estados Unidos poderiam continuar controlando a Venezuela por bastante tempo, ou pelo menos por mais alguns anos, nem a Casa Branca, nem o governo de Delcy Rodrigues estão falando de eleições, pelo menos por enquanto.